Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter mais uma aula sobre geometria plana. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre os triângulos, só que essa aula vai ser um pouco diferente. Nessa aula a gente não vai ver tanta teoria, porque triângulos tem muitas coisas pra gente ver, mas tem muitas coisas que não são cobradas. Devido a isso, na aula de hoje eu separei 6 exercícios que representam basicamente tudo que é cobrado de triângulos no Enem. Então essa aula é bem focada no Enem, por isso que a gente vai estar revisando os triângulos em cima desses exercícios. Mas antes de começar, eu queria lembrar você que no final do vídeo vai ter uma surpresinha para você que vai assistir essa aula até o final, que com certeza vai te ajudar muito na prova do Enem. Então eu, se fosse você, assistir essa aula até o final. Então, sem enrolação, vamos lá, vamos resolver os exercícios. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura no formato de um triângulo equilátero, em que os seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada inscrita na placa, conforme a figura. Considerando que a área do quadrado em que apareçam os nomes dos formandos mede 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado do triângulo que representa a placa? Utilize 1,7 com aproximação para o valor de raiz de 3. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber, basicamente, qual que é a medida do lado do nosso triângulo. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que identificar qual que é essa medida. Então, a gente tem aqui, obviamente, claramente, o exercício de geometria plana e o exercício de triângulos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou definir que aqui eu tenho um valor x e aqui eu tenho um valor y. E eu sei que a soma dessas duas medidas vai me dar o lado do triângulo. Então, eu quero saber justamente quem é x mais y. Então, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, pessoal? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os seus lados iguais. Então, basicamente, esses três lados, eles têm a mesma medida. Por isso que eu só vou calcular o lado de um lado, uma vez que as medidas são as mesmas. E outra informação que eu sei, quando eu tenho um triângulo equilátero, o que eu sei? Primeiramente, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Portanto, quando eu tenho um triângulo equilátero, todos os meus ângulos internos valem 60 graus. Então aqui vale 60 graus, aqui vale 60 graus e ali embaixo também. Então eu tenho aqui esses valores aqui de 60 graus nos três ângulos. Por que essa informação é importante? Você já vai descobrir. Mas beleza, o que eu também tenho de informação? Eu tenho que a área desse quadrado é o quê? É 1 metro quadrado, certo? Então isso aqui vale 1 metro quadrado. Se eu sei que é um metro quadrado, aqui eu tenho um lado e aqui eu tenho um lado. Eu sei que a área do quadrado é o quê? É lado ao quadrado. E isso aqui é igual a 1. Se é lado ao quadrado, eu sei que o lado vai ser o quê? Vai ser raiz de 1. Portanto, como é uma medida, o lado vale 1. Então eu sei que esse valor aqui vale 1. Mas o porquê que isso vai ser interessante para mim? Gente, se liga na dica. Vocês concordam comigo que aqui eu tenho 60 graus? Concordam, beleza. Então vocês concordam que tem 60 graus. Vocês concordam que esta linha aqui, ela é paralela com essa linha aqui? Concordam? Se essas duas linhas são paralelas e essa linha lateral aqui, inclinada, ela tem a mesma inclinação aqui e a mesma inclinação aqui, eu posso afirmar que este ângulo aqui vale 60 graus. Se esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60, como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180, esse aqui vai valer 60 graus também. Como eu sei que esses três ângulos desse meu triângulo pequeno aqui medem 60 graus, e aqui eu sei que isso aqui vale 1, se isso aqui vale 1, aqui vale 1 também, e o meu x também vai valer 1. Então eu já sei o valor de x através desse conceito aqui de triângulos equiláteros. Consegui identificar que esse ângulo é 60, esse aqui eu já sabia e eu consegui depois identificar esse. Sabendo que esse lado vale 1, porque eu encontrei isso através do quadrado, eu consigo identificar que o x vale 1. Sabendo que o x vale 1, agora só preciso identificar quem que é o y e assim eu consigo definir o lado do meu triângulo. Então vamos lá. Como eu sei que aqui essa altura vale 1, eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar do seno, porque eu sei que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa quando eu tenho um triângulo de canto reto. Então aqui eu tenho um triângulo de canto reto, um triângulo retângulo, então eu posso aplicar que seno de 60, que é esse ângulo aqui, é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o cateto que está na frente do ângulo, portanto é o 1, dividido pela hipotenusa, lembrando que a hipotenusa é o quê? A hipotenusa
é o lado oposto ao canto reto. Então aqui eu tenho um canto reto, portanto essa é a hipotenusa. Então divide por y. Como eu quero saber quem que é y, eu passo o y multiplicando e o seno dividindo. Então o que eu vou ter? Eu vou ter y é igual a 1 sobre seno de 60. O que eu sei? Eu sei que seno de 60, se você não sabe, você vai lembrar agora, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Basicamente eu posso inverter isso daqui, eu vou ter então propriedade de frações, eu vou ter 2 sobre raiz de 3. Eu sei que raiz de 3 ele me fala para considerar 1,7, então eu vou ter que o y é o quê? É 2 sobre 1,7. 2 sobre 1,7 é 1,17. Então, se o y vale 1,17, para eu saber quem que é x mais y, é só somar com 1. Então, x mais y é igual a 1 mais 1,17, que no caso vai ser 2,17, portanto, o valor mais aproximado é, no caso, a alternativa B. Então, basicamente, a gente teve um exercício aqui onde a gente revisou triângulos equiláteros, triângulos retângulos, seno e também propriedades de ângulos internos. Então, um exercício bem completo de triângulos em geometria plana. Então, beleza, vamos resolver agora mais um exercício agora um pouco diferente. No trapézio isósceles, mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC, e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento em 3 partes iguais, no caso do segmento AD. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD, que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura, é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber uma razão entre BC e AD. Então, eu vou querer descobrir exatamente isso, BC sobre AD. Então, eu tenho aqui claramente, deixa eu fazer um AD mais bonito. Então, eu tenho aqui claramente o quê? Eu tenho um exercício de dimensões desse trapézio relacionado com o triângulo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu sei que a área desses 5 triângulos são iguais. Então, o que eu faço? Eu calculo a área de 2 triângulos, igualo, e assim eu vou conseguir definir qual que vai ser a relação entre BC e AD. Daí você vai falar, Eduardo, então você vai relacionar qualquer triângulo? Não. Eu vou relacionar um triângulo que tem uma base aqui de baixo e um triângulo que tem uma base aqui de cima. Assim, eu consigo relacionar BC com AD. Então, o que eu vou fazer? Se liga na dica. Eu sei que a altura aqui, eu posso chamar de uma determinada altura H, tá? Vamos considerar essa altura H e todos esses triângulos eles vão ter a mesma altura H. Eduardo, mas ali ficou torto. Não tem problema, a gente sabe que basicamente a altura é a mesma. Sabendo que a altura é a mesma, não tem problema. O que eu sei então? Eu sei que a área 1, vamos chamar isso aqui de área 1, essa área 1, ela vai ter AP, que é a dimensão da base, vezes a altura, dividido por 2. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, eu vou ter AP vezes a altura sobre 2. Isso aqui eu sei que vai ter que ser igual a esse triângulo aqui, que tem basicamente a mesma altura. E eu vou ter que BM, então, que é a dimensão da base, vezes H sobre 2. Então, BM vezes H sobre 2. O que eu posso fazer? Eu posso basicamente relacionar o seguinte, esse 2 corta com esse 2, porque ambos estão embaixo, H corta com H. Beleza, então o que eu tenho? Eu vou ter então o seguinte, eu vou ter que AP é igual a BM. Daí você vai falar, Eduardo, mas você não tem BC e AD. Gente, se liga na dica. Eu sei que AP é uma parte de 3 do AD. Ó, o AD dividido por 3 vai dar AP, PQ e QD. Então, o AP é 1/3 do meu AD. Então, o que eu vou fazer? No lugar do AP, eu vou colocar AD sobre 3, uma vez que o AP é uma parte em 3 do AD. Isso aqui vai ser igual. Para o BM, eu faço a mesma coisa em relação ao BC. O BM é metade de BC, portanto, BC sobre 2 está no lugar do BM. O que eu faço então? Como eu quero saber BC sobre AD, esse AD passa dividindo e o 2 passa multiplicando. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 sobre 3 é igual a BC sobre AD, respeitando a ordem que ele me pede aqui. Portanto, essa aqui é a razão, no caso, a alternativa B. Então, basicamente, a gente tem aqui um exercício onde a gente revisou essa questão das dimensões dos triângulos e as áreas do triângulo, que também são coisas muito importantes para o Enem. Então, vamos lá, vamos resolver mais um exercício agora do Enem. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão.
A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12 cm. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber quem que é AE. Então basicamente ele quer saber essa dimensão aqui. Então o que eu sei? Basicamente eu vou ter que identificar quanto que é essa medida. Então eu tenho aqui o exercício de Pitágoras. Como que eu faço isso? Eu sei que aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho AD, aqui eu tenho DE e eu quero saber quem que é AE. Então o que eu sei? Como eu sei que AE está oposto ao canto reto, AE é a minha hipotenusa. Então eu vou ter que AE ao quadrado, através do teorema de Pitágoras, AE ao quadrado é igual a DE ao quadrado mais AD ao quadrado. Mas eu não sei quem que é DE e não sei quem que é AD. AD eu consigo descobrir facilmente, porque o AD ele é basicamente essa dimensão aqui. Esse aqui é o meu AD, basicamente esse ponto ele vem aqui. Se isso aqui é o AD é igual a 12. Então eu já sei que AD é igual a 12 centímetros, certo? Então eu sei quem que é o AD. Mas eu não sei quem que é o DE, só que eu consigo identificar quem que é o DE. O DE é basicamente esse pedaço aqui. Se eu sei que esse aqui é o DE, eu sei que DE mais 12 tem que ser igual a 18. Então DE mais 12 é igual a 18. Esse 12 que está aqui passa subtraindo, então você vai ter DE é igual a 18 menos 12. 18 menos 12 é 6, portanto DE vale 6 centímetros. Sabendo quem que é DE, sabendo quem que é AD, agora eu posso substituir aqui. Então eu vou ter AE é igual. Esse quadrado já passa como raiz, então eu vou ter aqui raiz. DE ao quadrado vai ser 6 ao quadrado, mais AD ao quadrado vai ser 12 ao quadrado. Então o que tu vai ter? Tu vai ter AE é igual ao seguinte, 6 vezes 6, 36. Então tu vai ter 36 mais 12 vezes 12, 144. Esse 6 com 4 fica 150, 150 com 30, 180. Então, tu vai ter aqui raiz de 180. Esse 180 aqui você pode fatorar. Como que fica fatorando? Deixa eu fazer uma linha para separar. Você vai ter, então, 180 para fatorar. Você vai ter o seguinte, 180 divide por 2, fica 90. 90 divide por 2, fica 45. 45 divide por 3, fica 15. 15 divide por 3, fica o quê? Fica 5. 5 divide por 5, fica 5. Portanto, tu vai ter 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, tu vai ter que AE é igual ao quê? É igual a 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Quadrado corta com quadrado, então o que tu vai ter? Tu vai ter raiz de 3 ao quadrado é 3. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E esse 5 não tem raiz, então tu multiplica por raiz de 5. Portanto, o AE vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. Então, 6 raiz de 5, que no caso é a nossa alternativa D. Então, basicamente, aqui é um exercício onde a gente revisou a questão de Pitágoras, a questão aí de geometria plana de um modo geral e também a fatoração. Então, um exercício extremamente interessante também aí de geometria, no caso de triângulos. Então, vamos lá, mais um exercício agora a respeito de triângulos do Enem. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos BC. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer que a gente classifique qual triângulo que é esse. Então, vamos desenhar primeiramente ele para conseguir enxergar isso com mais facilidade. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a base, daí basicamente aqui eu vou ter isso daqui e isso daqui, tá? Ele ficou um pouquinho torto, mas vocês conseguem entender. Então, aqui eu tenho o ponto B, aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto C. Quando ele fala BAC com o chapéuzinho aqui no A, isso quer dizer que no ponto A, esse ângulo aqui é o que a gente tem. Então, aqui a gente tem 170 graus. O que eu sei também? Eu sei que esses 2 remos eles são do mesmo tamanho. Como aqui do B até o A e do A até o C são os remos, então isso daqui é igual a isso daqui. Portanto, esses 2 lados são iguais. Se esses 2 lados são iguais, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. Isso é um princípio de triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, então esses 2 ângulos vão ser iguais. Como eu sei que a soma dos ângulos tem que ser 180, 170 para 180 sobra 10. Como eu tenho 10 para 2 ângulos, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter 5 graus e aqui eu vou ter 5 graus, certo? Então, beleza. Somando esses ângulos, a gente tem 180.
Feito isso, agora a gente pode classificar esse triângulo e a gente consegue eliminar as alternativas. Então vamos lá, aqui ele diz que é um triângulo retângulo escaleno. Retângulo não é, porque um triângulo retângulo, você já acabou de ver, um triângulo retângulo, ele tem que ter um canto reto que vale 90 graus. Como a gente não tem nenhum ângulo assim aqui, a gente sabe que não é retângulo. E escaleno também não é, porque o escaleno é um triângulo que não tem nenhum lado igual. Aqui a gente tem dois lados iguais, portanto não é escaleno. Acutângulo também não é, porque um acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Aqui a gente tem um que vale 180, por isso não é acutângulo. E escaleno a gente acabou de ver que também não é, porque escaleno tem todos os lados diferentes. Acutângulo acabamos de ver que não é. Isósceles ele é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Como ele tem dois lados iguais, ele é isósceles, mas nesse caso ele não é acutângulo, por isso que a C não vale. Obtusângulo tem pelo menos um ângulo maior que 90 graus, isso ele é, mas ele não é escaleno. Escaleno tem todos os lados diferentes, a gente tem dois lados iguais. Obtusângulo ele é porque ele tem um ângulo que vale mais que 90, no caso 180, isso a gente acabou de ver, e ele é isósceles, portanto a alternativa correta é a alternativa E. Então a gente teve aqui claramente um exercício de interpretação de triângulos e basicamente entendendo a sua nomenclatura. Isso também é muito importante, costuma ter esses conceitos, esses nomezinhos aí nos enunciados dos exercícios do Enem. Então vamos lá, mais um exercício de triângulos do Enem. Em um sistema de dutos, três canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R, para posteriormente ter fácil manutenção. É necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Utilize 1,7 com aproximação para a raiz de 3. O valor de R em centímetros é igual a... Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é esse valor de R aqui. Então é isso que a gente vai ter que identificar. Como que eu faço isso? Basicamente, ele me deu essas medidas aqui. Ele me deu a medida desses raios, desses círculos menores, e ele me deu essa distância aqui de 10 centímetros. Então eu sei que o R basicamente vai ser dois raios desse grande aqui, no caso o diâmetro, mais esse 10 centímetros, mais essa distânciazinha aqui, essa distância pequena. Então o que eu sei? Tem basicamente aqui um exercício de triângulos. Mas Eduardo, cadê o triângulo? Calma lá, a gente já vai chegar. Só que antes de ir para o triângulo, eu quero ajudar o seu raciocínio na hora da prova. Observe o seguinte, você concorda comigo que o R... ele vai ser 30 mais 30, porque ele vai ter esse pedaço aqui, certo? Então você tem 30 mais 30. Esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais o 10. Então tu tem 30 mais 30 mais 10, certo? 30 com 30, 60, mais 10, 70. Se isso daqui já deu 70, e a gente ainda tem esse pedacinho aqui, a gente já pode descartar A, a gente já pode descartar B. Esse pedacinho aqui, ele não vai ser maior do que 10, porque 10 é esse tanto aqui. Esse pedacinho aqui, entre essa extremidade e esse ponto central, não vai ser maior do que 10. Portanto, a alternativa correta é C, 74. Porque isso aqui deu 70, mais esse pedacinho aqui vai ser 4 com certeza. Não vai ser 81 e não vai ser 91, porque 81 teria que ser maior do que 10. Então, basicamente, com interpretação a gente já consegue resolver esse exercício. Mas vamos resolver matematicamente para você conseguir entender como que a gente consegue relacionar os triângulos e comprovar que realmente a alternativa C é a alternativa correta. Então vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho basicamente, eu quero descobrir essa altura aqui. Eu vou ter que descobrir essa altura aqui. Essa altura, essa distância entre esse ponto central e esse ponto central aqui. Como que eu faço isso? Basicamente, aqui eu vou ter um outro ponto central dessa circunferência e aqui eu vou ter esse ponto central dessa circunferência. Daí eu tenho essa distância aqui, eu tenho essa distância aqui e eu tenho essa distância aqui. E aqui eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, porque esse lado aqui é 30 com 30, aqui eu tenho 30 com 30 e aqui eu também tenho 30 com 30. Então é um triângulo equilátero. E basicamente esse ponto aqui, ele é o ponto central do nosso triângulo. Então o que eu tenho? Eu tenho basicamente um triângulo equilátero e eu quero saber qual que é esse ponto aqui. Mas o que eu sei? Eu sei que como esse aqui é o meu ponto central, a distância desse ponto central até o ponto do meio da base do nosso triângulo é A. Mas quem que é A? A é a nossa apótema. E o que a apótema é? A apótema ela é igual à altura desse triângulo sobre 3. Mas se liga na dica, olha a grande sacada. Se isso aqui é a apótema e ela é 1/3 da altura, esse pedaço que fica aqui para cima, por definição de triângulos equiláteros, eu posso dizer que é o quê? Eu posso chamar isso aqui de D e eu posso afirmar o seguinte, eu posso falar que D é igual a 2 vezes a apótema.
Como é 2 vezes apótema, D é igual a 2/3 da nossa altura. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que identificar qual que é a altura desse triângulo equilátero. Sabendo a altura do triângulo equilátero, eu consigo definir qual que é o D. Sabendo qual que é o D, eu somo com 30 daqui, mais 10, e eu consigo identificar que realmente vai ser 74. Então vamos lá, como que eu faço isso? Eu vou ter basicamente um triângulo retângulo para encontrar a altura, eu vou ter isso daqui. Aqui eu tenho meu triângulo retângulo, aqui eu vou ter a altura H, que eu quero descobrir, aqui eu tenho 30, porque é apenas essa metade aqui, e aqui eu vou ter 30 com 30, 60. Então eu sei que H, já fazendo direto a nossa hipotenusa, a nossa Pitágoras, vai ser H igual 60 ao quadrado menos 30 ao quadrado, certo? 60 ao quadrado menos 30 ao quadrado. Então o que eu tenho? Eu tenho que H é igual ao quê? H é igual 60 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, 0, 0. Então 0, 0. Menos 300 ao quadrado, 900. Beleza, beleza. 3.600 menos 900 é o quê? É raiz de 2.700. 2.700 eu consigo separar em raiz de 27 vezes raiz de 100. Então, eu vou ter H é igual a raiz de 27 vezes raiz de 100. Raiz de 100 eu sei que é 10, então eu vou ter 10. Raiz de 27, eu posso fatorar o 27. O que eu tenho? Eu tenho que 27 divide por 3, 27 sobre 3 é 9, 9 divide por 3, também divide por 3. Então aqui eu vou ter 1. Então eu vou ter 3 ao quadrado vezes 3. Então no caso, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente 10 vezes 3 vezes raiz de 3. Mas raiz de 3 eu sei que é 1,7. Então o que eu vou ter? Eu vou ter que H é 1,7 que multiplica 10 que multiplica 3. Não tem importância mudar a ordem, tá? No final a multiplicação é a mesma. Então o que tu vai ter? 1,7 vezes 10 é o quê? 1,7 vezes 10 é 17. 17 vezes 3 é 51. Sabendo que isso aqui é 51, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar quem que é o D. Como que eu encontro o D? D é igual ao quê? D é igual a 2 vezes 51 sobre 3. 2 vezes 51 é 102, 102 sobre 3 é 34. Então eu tenho aqui 34, como o D vale 34, eu sei que o raio vai ser 34 mais 30 mais 10. Porque essa distância aqui é 34, mais esse 30 mais o 10. E isso aqui vai ser 74. Se é 74, realmente a gente estava certo. Então, basicamente, pessoal, a gente tem aí basicamente um exercício de Pitágoras, de triângulos equiláteros e também essa questão aí de apótemas e tudo mais. Basicamente, esse aqui é um exercício bem completo, mas que a gente poderia resumir muito. Então, por isso, é sempre muito importante você estar atento ao que o exercício quer saber. Você pode economizar muitas contas. Então, vamos lá resolver o último exercício aí da nossa aula de hoje. A logomarca de uma empresa de computação é um quadrado AEFG, com partes pintadas como mostra a figura. Sabe-se que todos os ângulos agudos presentes na figura medem 45 graus, e que AB é igual a BC e CD igual a DE. Então, todo mundo é igual. Todos esses lados aqui desse lado são iguais. A fim de divulgar a marca entre os empregados, a gerência decidiu que fossem pintadas logomarcas de diversos tamanhos nas portas, paredes e fachada da empresa. Pintadas as partes cinzas de todas as logomarcas, sem desperdício, sem sobras, já foram gastos R$ 320. O preço das tintas cinza, preta e branca é o mesmo. Considerando que não haja desperdício e sobras, o custo para pintar as partes pretas e o custo para pintar as partes brancas serão respectivamente. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é o custo para a gente pintar a parte branca e a parte preta, sabendo que o custo para pintar a parte cinza é R$ 320 e que o custo das tintas cinza, preta e branca é o mesmo. Então como que a gente faz? Gente, basicamente eu sei que a área cinza é um triângulo. E a área branca eu também consigo formar triângulos. Por quê? Porque basicamente, se eu fizer isso daqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 triângulos. Então eu calculo essas áreas desses triângulos e eu consigo relacionar através de uma regra de 3. Então é isso, mamão com açúcar. Então vamos lá. Primeiramente eu calculo a área cinza. Como eu sei que AB igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, eu posso considerar tudo como sendo AB. Então o que eu sei? Eu sei que a área cinza vai ser igual ao quê? AB, que é a nossa altura, vezes aqui, que também é AB, que é a base, dividido por 2. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter AB, que é a altura, vezes AB, que é a base, dividido por 2. Mas o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, eu tenho 4 pedaços de cinza, portanto, multiplico por 4. Esse 2 simplifica com esse 4, aqui fica 2. Então, o que tu vai ter? Tu vai ter 2 vezes AB ao quadrado. Isso aqui é a nossa área cinza. Basicamente, essa é a dimensão das áreas cinzas. Agora a gente repete o processo para a área branca.
Então o que eu vou ter na área branca? A área de um desses retângulos, a área de um desses triângulos brancos vai ser 2 vezes o AB, porque aqui ó, esse pedaço é 2 vezes o AB e esse também é 2 vezes o AB. Então vai ser 2AB vezes 2AB, divide por 2 porque é a área de triângulo. Como eu tenho 4 pedaços de triângulos brancos, multiplico por 4. O que acontece? Esse 2 simplifica com 2 daqui, 2 vezes 4 fica 8, AB vezes AB, AB ao quadrado. Então eu tenho aqui a área branca. O que eu sei? Eu sei que 2AB ao quadrado custa 320, 8AB quadrado vai custar quanto? Regra de 3. Então 2AB quadrado custa 320, quanto custa 8AB quadrado? É justamente o que eu quero saber. Gente, observe o seguinte, 8AB ao quadrado é 4 vezes 2AB ao quadrado. Então é simples, o custo de 8AB quadrado vai ser 4 vezes 320. Se você resolver a regra de 3 dessa forma, você vai encontrar esse valor. Eu sei que 4 vezes 300 é 1.200, 4 vezes 20, 80. Então vai ser 1.280. Então esse aqui é o custo da área branca. Lembrando que é preta e branca respectivamente. Ó, custo de pintar as partes brancas, ó, custo de pintar as partes pretas e as brancas respectivamente. Então a branca vem depois. Como a branca vem depois, o 1.280 da branca está aqui. Observe o seguinte, muitas pessoas iam se confundir aqui, mas a branca é a da direita, respectivamente. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Então é isso, pessoal. Mais um exercício aí de áreas que a gente conseguiu resolver através dos triângulos. Um exercício totalmente tranquilo, mas que envolve vários conceitos aí de triângulos para o Enem. Então é isso, pessoal. Basicamente, essas são as formas que são cobrados os triângulos no Enem. Daí, a partir disso, obviamente, vai depender do contexto, mas de uma forma geral, esses são os conteúdos cobrados. Então, basicamente, estude isso aqui que com certeza vai te ajudar muito para a prova. E, obviamente, como eu comentei para você lá no início do vídeo, você que ficou até o final, você vai ter uma surpresinha. Você quer ir bem no Enem, você quer aprender a fazer todas essas contas mais rápidas, quer aproveitar e entender esses macetes, conseguir resolver a prova mais rápida, conseguir resolver a prova de uma forma mais objetiva, eu lancei um e-book onde eu ensino você a resolver as questões de uma forma mais inteligente, mais rápida, como você ter uma melhor estratégia de prova. Ensino você também a identificar quando que você não precisa fazer uma conta, que nem naquele exercício anterior lá, onde eu mostrei para você que não precisava fazer todas aquelas contas do triângulo. Eu primeiro resolvi da forma rápida e depois eu resolvi da forma certa, no caso a forma matemática, mas eu ensino como você entende, como você aprende a fazer essas coisas dentro daquele e-book. Então, se você está interessado, você consegue aprender essas coisas ainda até o Enem nesse domingo. Eu, se fosse você, adquirir esse e-book que com certeza vai te ajudar muito. Então, tá com preço super acessível. O link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Adquira lá, com certeza vai te ajudar muito. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, diga o que você achou da aula, que com certeza isso ajuda muito. Não se esqueça também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal e assim a gente consegue crescer cada vez mais. Não se esqueça, obviamente, também de se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda muito o canal e assim a gente consegue continuar esse trabalho. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.